que foi realizado em parceria com a Fundacentro e outras entidades para falar da questão do trabalho, do ambiente e da saúde do trabalhador. Hoje é o último dia do congresso, né, Maria Maeno? A Maria Maeno é médica e pesquisadora da Fundacentro e vai estar explicando para a gente um pouquinho o balanço de tudo que aconteceu aqui durante essa semana. Bem, o quarto congresso ele é uma iniciativa de várias instituições, entre as quais a Fundacentro. E nós ficamos muito satisfeitos, porque nós ficamos de segunda a sexta, hoje, então do dia 22 ao dia 26, ficamos discutindo vários temas que nos são muito caros. Quais são esses temas? Os temas do mundo do trabalho, então como ele está configurado hoje, quais são as mudanças, as alterações do mundo do trabalho, né? Como é que isso vem repercutindo na saúde dos trabalhadores. Então, há uma mudança muito grande, né? Com uma diminuição do contingente de trabalhadores, um aumento da tecnologia, uma estipulação de metas, intensificação do trabalho, enfim, nós temos muitas mudanças. Então, isso tudo foi discutido. Então, esse foi um bloco, digamos. E vou aproveitar que aqui estamos com uma médica pesquisadora de uma das entidades mais importantes de São Paulo, na questão da preservação dos direitos e da saúde. Meta. Realmente há uma pressão de meta não bem explicada, não dado condições adequadas de cumprimento, ela afeta intensamente a saúde do trabalhador. Veja, se as metas fossem estipuladas consensualmente entre trabalhadores, considerando todas as condições para que as pessoas pudessem atingir uma determinada meta, coletivamente, etc., isso talvez fosse uma coisa interessante. Mas o que acontece hoje? As empresas estipulam as metas e geralmente estipulam essas metas num patamar muito elevado, inclusive prevendo que boa parte das pessoas não vai atingir no primeiro mês, mas vai correr muito atrás para tentar atingir no segundo mês, por exemplo, ou na primeira semana e na segunda semana, sei lá. Então, e essas metas muitas vezes são diárias, né? Então, não são metas que você atinge ao longo do mês, ao longo do dia, muitas vezes. E algumas vezes, assim, com produtos determinados, como a venda, por exemplo, você tem metas por cada produto, cada artigo, independente de onde você está. E foi tão interessante a questão que surgiu, inclusive, no debate de hoje, né? Dessa questão das metas, né? No caso dos telemarketing, as suas operadoras são obrigadas a ficar horas e horas sentadas e estão começando a ter problemas de urinários, né? Sim, fora outros porque problemas, controle né? para ir no banheiro, imagina você ir no banheiro com hora marcada. Você já imaginou você ir na sua casa, só ir no banheiro no horário marcado, eu tô com vontade, mas agora não tá na hora de ir no banheiro? E espera um pouquinho, porque daí daqui a pouco vai terminar, daqui a pouco vai terminar a jornada, não sei o quê. Então, e a pessoa fica pode ter infecção urinária, ela fica muitas vezes com propensão a uma estase vascular das varizes, muitas vezes, né? E outros problemas são porque ela acaba não comendo também direito, né? Tem problema de gastrite, etc. Né? Então, são problemas vários que os trabalhadores têm. Então, essa questão das metas é muito grave, porque para atingir as metas, os trabalhadores sofrem uma pressão muito grande. E o chefe dele também sofre pressão. Então, é uma cadeia, né, de pressões de cima para baixo que faz com que as pessoas se submetam a situações de humilhação muito grande. E isso né? até os médicos enfrentam, né? Quando tem que atender todos em nós, ritmos, né? Todas as pessoas. Não tem distinção de profissão. Eu acho que mesmo profissões consideradas mais nobres ou intelectuais, também hoje tem uma cobrança muito grande de atingimentos. Por isso essa discussão não pode ficar na medicina, no jornalismo, no metalúrgico. Essa é uma discussão para a sociedade, porque a sociedade como um todo vai pagar um preço por esse processo, né, Maria? Outro ponto forte e alto, e também passou por todas as mesas, o gênero não era exatamente a pauta do evento. Mas as questões de gênero e como a mulher, porque tem essa tripla jornada, às vezes até mais que 3 jornadas de trabalho, como a mulher ela é afetada por todas essas questões e como ela é cobrada da sociedade, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? O trabalho da mulher, ele reconhecidamente é um trabalho, existem nichos de trabalho, né? Das mulheres, muitas vezes trabalham aquele trabalho mais repetitivo, trabalho que
exige uma atenção, uma concentração maior em determinadas coisas, então você tem esse tipo de trabalho. Você tem o trabalho que é menos valorizado da mulher, né? Então, tanto do ponto de vista do reconhecimento, e portanto de carreira, como do ponto de vista financeiro mesmo, né? O salário das mulheres é nitidamente menor. Então, nós temos mesmo com mais qualificação. Mesmo as mulheres tendo mais qualificação. E vou aproveitar um ganchinho, né? A gente já puxou a sardinha para mulher, 2 mulheres presentes, né? Eu vou puxar aqui um pouquinho, a gente já no bloco anterior de entrevistas, a gente já falou com a Cris, falando sobre a questão do jornalismo, mas eu quero fazer um recorte pela paixão do Pra Trabalhadora Agência de Notícias, que somos a única empresa especializada em comunicação inclusiva do país, para falar da questão da pessoa com deficiência. Hoje, no encerramento, a gente teve informações muito importantes com relação aos acidentes de trabalho, porque uma coisa é a pessoa que nasce com um tipo de limitação, com um tipo de deficiência, e outra coisa, todos nós estamos sujeitos a, no decorrer da vida, ou em razão de uma violência, ou de um acidente, ou de um problema de saúde, vir a estar temporariamente ou realmente efetivamente deficiente. E isso veio para o Congresso também nessa sexta-feira. E o Clemente nos revelou, né, o Clemente, que é lá de Osasco, do Centro da Cidadania, que está sempre aqui com a gente no Pro Trabalhador, trazendo informações aí para contribuir na inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O Clemente estava falando dos números absurdos que envolvem a questão dos acidentes de trabalho e como é que está ainda essa questão previdenciária, que não está sendo cumprida a legislação. Porque não adianta existir só a lei, tem que fiscalizar também, né? Você quer falar alguma coisinha sobre a questão da pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência, nós temos que pensar o seguinte, na verdade a deficiência ela tem um conceito muito amplo. Então, em diferentes momentos de nossa vida, mesmo sem adoecimento, nós vamos tendo mudanças na nossa capacidade física e psíquica. Bem lembrado. Bom, pessoa de 20 anos de idade é muito diferente de uma pessoa, de um trabalhador de 60 anos de idade. Então, coisas que muitas vezes são possíveis de se fazer aos 20 anos de idade, não são possíveis aos 60 anos de idade, mesmo essa pessoa não sendo considerada deficiente. É uma mudança da funcionalidade, a mudança da capacidade. Isso não quer dizer que ela seja menos capaz do ponto de vista da importância do trabalho do que ela faz, mas são características diferentes. Então, quando uma pessoa sofre um acidente ou tem um adoecimento que deixa sequelas, é claro que essa relação com o trabalho e com o mundo se modifica muito, né? E isso tem que ser considerado como uma coisa natural, porque as pessoas todas estão sujeitas a ter alguma intercorrência na sua vida. Então, eu acho que essa naturalização de ver as pessoas diferentes, que são, cada uma de nós é diferente, mesmo sendo normais, entre aspas, né? Então, quando a pessoa tem uma doença, um acidente, a gente tem que ver também a sua potencialidade de trabalho. E é isso que o Estado brasileiro tinha que trabalhar. Quer dizer, explorar o potencial do trabalho, não para explorá-la até a pessoa morrer ou ela adoecer mais ainda, mas sim para ela voltar a se realizar no trabalho, ou obter alguma realização no trabalho. E eu acredito, né, a nova linha editorial do Pro Trabalhador, ela vai trazer para vocês vários cases de empregadores que já despertaram para isso. A gente sabe que tudo gira em nome do lucro. Não existe uma empresa funcionando se ela não tiver lucro. Mas como ter lucro respeitando todos esses critérios? Não é milagre, é possível, tem gente fazendo. A gente vai ir atrás dessas histórias para mostrar que é possível. Nós vamos compartilhar com a Fundação algumas experiências. Acho bom, porque nós vamos conhecer muitos exemplos não nesse são, sentido. Não são muitos, mas existem. Então, se você tem aí uma história diferente, conta pra gente. Né? Se você é um gestor que entrou para aquela empresa e fez essa transformação, que conseguiu mostrar que dá para conciliar capital humano, capital trabalho, de maneira a ter lucro, de maneira a dar resultado, conta pra gente essa experiência. Talvez um outro empregador queira fazer algo semelhante, mas ainda não saiba os caminhos. Mas para quem quer saber o caminho, saiba que as barreiras são muito mais atitudinais, muito mais por desinformação do que efetivamente por uma falta de possibilidade de você incluir, né? No Pro Trabalhador a gente tem um surdo que escreve muito bem, que ele é professor de Libras na Universidade do Rio Branco para ouvinte. A gente tem um cego que escreve muito bem. Né? Diziam para mim que é impossível um surdo escrever. E eu até fiquei com medo, né? Como é que vai ser? Se vai ser ele escreve muito bem e tem desenvolvido bem o raciocínio. A gente levou ele na rádio e ele falou na rádio. As pessoas falaram assim, você é louca, vai levar um surdo para falar na rádio? E levamos um intérprete de voz e até criamos essa nova
maneira de falar, né? Intérprete de voz, porque dessa vez não é a pessoa intérprete passando para ele o que Regina ou Maria Maeno está falando, mas é a intérprete de voz passando para Regina e Maria Maeno o que ele tem a dizer, Sim. de que maneira o incluir. Então, ouvir a pessoa com deficiência é uma parte do caminho. Não, mas eu acho que aí nós temos várias Que você questões, acredita? vários aspectos. Interessante. Porque como nós temos visto hoje no mundo do trabalho cada vez mais exigente, ultrapassando os limites humanos. Então essa foi a tônica do Congresso. Então se a gente vê isso, as pessoas ditas normais, sem deficiência, elas estão submetidas a uma pressão muito grande, tendo que produzir cada vez mais e com cada vez menos gente. Bem, então elas estão mais propensas a sofrer acidentes e adoecimentos também. Então se a gente não mudar essa realidade, Esse a gente cenário, não consegue incluir as pessoas com deficiência. Nós não conseguimos nem as porque o pessoas problema é que não mais têm. amplo. Então, o problema é focar nas condições de trabalho. É claro que a gente pode pensar em um exemplo ou outro de inclusão. Tudo bem, isso aí eu também conheço, principalmente as pessoas mais qualificadas. Mas nós temos que ver a realidade do nosso país e dos nossos trabalhadores. E a realidade da desqualificação não é um privilégio da pessoa com deficiência, é do país, é um cenário nacional, independente da pessoa ter ou não deficiência, né? Sim, e também... A questão da educação foi forte também no Congresso? Ela pipocou em algum momento a qualidade da educação? De alguma forma sim, mas assim, a questão da educação, claro, nós discutimos muito essa escola sem partido, né? Que está se colocando agora, né? De uma forma totalmente aberrante, porque todo ponto de vista, aliás, toda a história tem uma narrativa de um ponto de vista. Então, a história ela pode ser contada de diversas maneiras, isso é uma coisa clássica. Então, o que se pretende hoje é, na verdade, se unificar uma história do ponto de vista de um determinado grupo hegemônico, e isso é uma coisa inadmissível. Então, isso foi discutido. Agora, a educação, a relação da educação, das exigências do mercado de trabalho, por exemplo, é um tema que é fundamental. Por exemplo, as pessoas se qualificam cada vez mais, fazem cursos, mestrados, não sei o que, e Cargos muitas vezes, pequenos. E os cargos, muitas Não vezes, são compatíveis, nem cargos nem salários. nem salários, tão poucos salários, ou as condições de Só as trabalho. cobranças, né? Que são Exatamente. até muito mais. As cobranças, elas vêm, independentemente da pessoa ter uma qualificação formal ou não. Então a gente tem que discutir o respeito à pessoa, né, ao ser humano, nos ambientes de trabalho. Quer dizer, o trabalho ele tem que ter uma característica que faça com que as pessoas se sintam realizadas, que haja um sentido no trabalho. E isso não vem acontecendo na grande maioria das vezes. Então, galerinha que está aí acompanhando para o trabalhador, realização, mas não a realização como nós jornalistas estávamos discutindo aqui no vídeo anterior, mas uma realização efetiva, que também a sua família possa usufruir disso, que a sociedade possa usufruir disso, uma realização real, não fictícia. E para usufruir, você precisa ter tempo. E você precisa, sim, se desligar do trabalho para você se dedicar a outras coisas. É uma jornada justa, né? Uma jornada justa. Só que aqui, no Brasil, há muitos anos nós temos trabalhado para diminuir a jornada de trabalho para 40 horas semanais e agora há pessoas que vêm falando em aumento da jornada de trabalho. Quando em alguns países a tendência é outra, a tendência é Diminuição da jornada de trabalho. Sim, com o aumento da tecnologia, isso é possível. De que maneira as pessoas que estão interessadas, sejam elas gestoras, sejam elas trabalhadoras, sejam elas empresários, que estejam interessadas em conhecer um pouco mais do trabalho da Fundacentro, elas podem entrar em contato com vocês? O Fundacentro é um órgão do Ministério do Trabalho e é especializado na área de saúde do trabalhador, faz pesquisas, atividades, cursos, etc. Tem um portal, www.fundacentro.gov.br. Nós fazemos 50 anos esse ano de existência, né? Para nós é muito importante que as pessoas todas usufruam daquilo que nós produzimos e no portal nós temos muitas publicações, muitas notícias, etc. Todas com acesso livre, as pessoas podem baixar muitos documentos, textos, livros, etc. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Então fica o convite, acessem o portal da Fundacentro, continue acompanhando o Pro Trabalhador, seja você a semente transformadora dentro da sua organização, dentro da sua empresa. Até mais!